Oi, pessoal, tudo bem? Bom, hoje nós vamos para mais uma aula, nossa quarta aula do curso de Termologia. Nós vamos falar sobre as equações de conversão entre as escalas termométricas. A gente viu na última aula que existem várias escalas termométricas e a gente precisa aprender como fazer a conversão entre uma escala e outra. Por exemplo, se eu digo que a temperatura são de 35 graus Celsius, a quantos graus Fahrenheit isso equivale? Ou se eu digo que a temperatura são 400 graus Kelvin, a quantos graus Celsius isso vai equivaler? Então, como é que a gente faz a equação de conversão entre duas escalas? Primeiro, vamos pegar aqui entre as escalas Fahrenheit e Celsius. Para fazer a conversão entre essas duas escalas, a gente vai precisar de ter duas temperaturas que a gente sabe a equivalência entre elas. Então, a gente sabe que 0 graus Celsius e 32 Fahrenheit são equivalentes. Por quê? São as temperaturas atribuídas ao ponto de fusão da água nas duas escalas. Então, a escala Celsius chama de 0 graus Celsius a temperatura em que o gelo derrete, e a escala Fahrenheit chama de 32 graus Fahrenheit. Eu sei também que a temperatura de ebulição da água na escala Celsius ela é considerada 100 graus e na escala Fahrenheit ela é considerada 212. Então aqui o primeiro requisito eu já tenho, que é dois pares de temperaturas que eu sei a equivalência entre eles. Então agora como é que a gente vai fazer? A gente vai pegar e vai desenhar aqui dois termômetros. Um na escala Celsius e outro na escala Fahrenheit. Dois termômetros iguais, idênticos, a não ser pelo fato de que os valores marcados, as escalas marcadas são diferentes nos dois termômetros, mas é o mesmo termômetro. Se você colocar esses dois termômetros no mesmo líquido, por exemplo, os dois, a altura do termômetro nos dois vai ser a mesma. E aí, digamos que eu tenho uma certa temperatura aqui no meio. Estou lá medindo a temperatura e eu verifiquei aqui um certo valor de temperatura. O termômetro chegou nessa altura aqui no Celsius. Vamos chamar essa temperatura genérica de Tc. E no Fahrenheit, ele também atingiu a mesma altura. E nós vamos chamar essa temperatura de Tf. Então, vamos lá. Começamos. Primeiro passo, dois pares de temperatura equivalente. Segundo passo, desenhar dois termômetros. Terceiro passo, desenhar aqui uma temperatura equivalente no meio do termômetro. Quarto passo, colocar os pares de temperatura aqui no termômetro. Eu sei que quando o Celsius estiver marcando zero, o Fahrenheit vai estar marcando 32. E eu sei que quando o Celsius estiver marcando 100, ajeitar melhor o 100 aqui. O Fahrenheit vai estar marcando 212. Eu não estou satisfeito com 100 aqui. Pronto. Então cumpri o terceiro passo aqui. O quarto passo. Primeiro passo, dois pares de temperatura equivalente. Segundo passo, desenhar o termômetro. Terceiro passo, colocar a temperatura genérica para as duas escalas aqui no meio. E o quarto passo, colocar as temperaturas que eu sei que são equivalentes nos dois termômetros. Bom, agora o que a gente tem que fazer? Se observar, vou ver que essa diferença de temperatura aqui
é igual a mesma diferença de temperatura aqui. Essas duas diferenças de temperatura aqui são iguais, são equivalentes. Ficar direitinho aqui no lugar. E também que essa diferença de temperatura aqui também vai ser igual a essa diferença de temperatura aqui. Então, como é que eu posso determinar a equação de conversão entre essas duas escalas usando esses artifícios? Bom, eu posso fazer a seguinte regra de proporção. Eu posso fazer o valor do meio menos o valor de baixo, dividido pelo valor de cima menos o valor de baixo, aqui do lado dos Celsius. Aí o que eu vou encontrar? Tc menos zero é igual fazer a mesma coisa do outro lado. Aqui eu tenho Tc menos zero do meio menos de baixo, 100 menos zero de cima menos de baixo. Do outro lado a mesma coisa. Tf menos 32 do meio menos o de baixo, dividido pelo de cima menos o de baixo, 212 menos 32. E aí eu vou ter essa regra aqui, aproveitando a proporção entre as duas escalas. Isso aqui por si só já seria uma equação de conversão. Porém, a gente pode dar uma arrumada nessa equação aqui. Vamos resolver parte a parte aqui. Aqui em cima, ó, Tc menos zero vai dar o próprio Tc. Embaixo, 100 menos zero vai dar o próprio 100. Aqui do outro lado, Tf menos 32, não tem como fazer nada aqui, né? E aqui, 212 menos 32 vai dar 180. Então eu posso transformar essa equação que nós já temos nisso daqui. Simplificar ela matematicamente. E por fim, eu ainda posso simplificar os dois denominadores. Por quanto? Vou simplificar por 20, que seria o maior divisor para os dois números simultaneamente. Então 100 dividido por 20 vai dar 5 e 180 dividido por 20 vai dar 9. Assim então eu chego na minha equação de conversão entre as escalas Celsius e Fahrenheit. Tc sobre 5 igual Tf menos 32 sobre 9. Como que eu posso usar isso daqui? Caso eu conheça o valor da temperatura na escala Fahrenheit, eu posso substituir o valor aqui na equação e resolver a equação para achar o valor em Celsius aqui no Tc. Caso eu saiba o valor em Celsius, eu posso substituir aqui no lugar do Tc e resolver a equação para encontrar o Tf, o valor na escala Fahrenheit. Agora, e entre as escalas Celsius e Kelvin? Entre as escalas Celsius e Kelvin é mais simples. Por quê? Porque são duas escalas que têm variações equivalentes.
Quando a escala Celsius varia 100 graus, a escala Kelvin também vai variar 100 graus. Por isso, a equação de conversão é só você considerar, né, lembrando que quando o Celsius marca menos 273 aproximadamente, o Kelvin vai estar marcando zero. Então isso significa que o Celsius está sempre 273 atrás do Kelvin. Por isso a equação de conversão entre os dois vai ser temperatura em Celsius igual a temperatura em Kelvin menos 273. Aqui a gente representa a temperatura em Kelvin por T maiúsculo. Isso é uma convenção, que se usa nos livros didáticos, em vários lugares onde se representa essa temperatura. O Kelvin sempre representado pelo T maiúsculo, por isso que a gente não pôs aqui um TK. Tá? Então assim a gente consegue a equação de conversão entre essas duas escalas. Quando são escalas que não têm variações equivalentes, você tem que fazer desse jeito. Pegar dois pares de temperatura, que você saiba a equivalência, montar o termômetrozinho, marcar as temperaturas equivalentes, as duas temperaturas, marcar uma temperatura genérica aqui no meio, né, com o símbolo de cada um, e fazer do meio menos de baixo dividido pelo de cima menos de baixo, de um lado, igual do meio menos de baixo dividido pelo de cima menos de baixo, do outro lado. Bom, gente, então agora nós vamos falar sobre a variação da temperatura. Como é que a gente compara a variação da temperatura nessas diferentes escalas? Bom, vamos pensar de novo aqui nos nossos dois termômetros. Um na escala Celsius, vou fazer aqui a variação entre Celsius e Fahrenheit. Vamos pensar num termômetro na escala Celsius e outro termômetro na escala Fahrenheit. Aqui na primeira parte, o que a gente queria fazer? A gente queria descobrir quando eu tenho um valor de temperatura na escala Celsius, qual que seria o valor equivalente na escala Fahrenheit? Ou seja, se o termômetro em Celsius está marcando um determinado valor de temperatura, qual que é o valor que o termômetro em Fahrenheit estaria marcando nesse mesmo local? Agora, quanto à variação, o que eu quero saber? Por exemplo, se a temperatura em Celsius aumentou uma certa quantidade, qual é a quantidade que a temperatura aumentou na escala Fahrenheit? E como é que a gente vai fazer isso então? Tem lá meus dois termômetros em Celsius e em Fahrenheit. Só que agora, o que a gente vai considerar? A gente vai considerar que a temperatura teve uma variação. Que ela variou desse ponto aqui até esse ponto aqui. Ó. Tivemos um aumento de temperatura aqui no Celsius. Como os dois termômetros são idênticos, se eles estão no mesmo local, o que vai acontecer? Esse aqui também vai ter a mesma variação. O líquido lá dentro do termômetro vai subir daqui de baixo até aqui em cima. Só que eles vão estar marcando valores diferentes para essa temperatura. Então o que eu tenho aqui? Um aumento de temperatura na escala Celsius, que a gente vai chamar de ΔTc. E eu tenho também um aumento de temperatura na escala Fahrenheit, que a gente vai chamar de ΔTF. Aqui eu também vou usar uma regra de proporção para poder determinar a equivalência entre essas duas variações. Se vocês observarem, nesse termômetro a gente também tem uma outra variação, que vai ser essa daqui. Tem aqui ó, de 0 graus Celsius até 100 graus Celsius. Termômetro em Celsius. Que equivale à variação dos 32 graus Fahrenheit até os 212 graus Fahrenheit. De 0 Celsius até 100 Celsius eu tenho uma variação de 100 graus. De 32 Fahrenheit até 212 Fahrenheit eu tenho a variação de 180 graus. Como é que eu determino a equação de conversão entre essas duas variações? Bom, eu posso dividir essa variação menor pela variação menor desse lado e igualar com a divisão dessa variação menor com a variação maior
do outro lado, criando assim uma regra de proporção. Dessa forma, eu posso escrever aqui o ΔTC dividido por 100 vai dar igual o ΔTF dividido por 180. Simplificando a equação, eu vou ter que o ΔTC dividido por 5 é igual ao ΔTF dividido por 9. Tá? Então, se alguém fala para mim, a temperatura aumentou 25 graus Celsius. Então, substituo o 25 aqui no lugar do ΔTC e calculo o ΔTF, o valor do ΔTF. Aí eu vou saber quantos graus aumentou no Fahrenheit. Agora, entre as escalas Celsius e Kelvin, aí é bem mais simples. Por quê? As variações entre Celsius e Kelvin são a mesma, porque são duas escalas centígradas. Quando uma varia 100 graus, a outra varia 100 graus também. Então, a variação da temperatura nessas escalas ela é igual. O ΔTC vai ser igual ao ΔT maiúsculo, que é a variação da temperatura em Kelvin. Tá? Então, se a temperatura em Celsius diminui 50 graus, a temperatura em Kelvin também vai diminuir 50 graus Kelvin, certo? Bom, gente, então é isso. Aqui nós aprendemos a criar equações de conversão entre valores de temperatura e entre variações de temperatura. Na próxima aula a gente conversa mais sobre isso, vamos ver alguns exemplos aqui e saber como é que a gente utiliza essas teorias. Então, espero que vocês tenham gostado muito do vídeo e vejo vocês na próxima.